rápido, costumo estourar o tempo. Dessa vez prometi que vou cumprir o tempo, botei poucos slides, eu vou tentar falar de tudo com calma. Primeiro de tudo, eu vou falar um pouco sobre inteligência artificial, acho que é um dos buzzwords mais famosos aí dos tempos atuais, né? E acho que todo mundo ouviu falar, enfim, de inteligência artificial, deep learning, machine learning, analytics, uma série de coisas, big data. Então assim, vou tentar falar um pouquinho dele e para vocês verem que não é só coisa de ficção científica, já está no dia a dia da gente, e entender como isso também se aplica no mundo de cibersegurança, né? Então assim, eu vou começar com algumas frases de algumas pessoas famosas sobre o tema. Então eu queria começar, por exemplo, com Stephen Hawking, né? Falei isso recentemente, mas ele acreditava que o completo desenvolvimento de uma inteligência artificial poderia ser o custo do fim da vida da Terra, né? Ou seja, ele acreditava que se realmente você desenvolvesse uma inteligência artificial, né, meio Exterminador do Futuro, né, ela seria a causa do fim da vida na Terra, né? Outro amigo aqui, o Steve Ozon, ele disse que os computadores vão sobrepor os humanos, isso é fato, lide com isso, né? O famoso chupa essa manga, né? O nosso Tony Stark do mundo real, né? O Elon Musk, o cara que mandou um carro para o espaço, mandou um foguete mandar o carro e voltar para o mesmo lugar. Tá certo que o terceiro deu um probleminha lá, não filmaram, mas enfim, vai resolver o problema. Ele acredita que a inteligência artificial vai ser muito provavelmente a causa da Terceira Guerra Mundial. Assim, palavras de um cara que botou dinheiro nisso e hoje em dia ele é um dos evangelistas para parar com a inteligência artificial. E um dos caras mais controversos do mundo moderno, né, que é o Vladimir Putin, o chefe de Estado de uma das maiores nações, uma das maiores potências, tanto como potência mesmo, né, no mundo, mas principalmente no mundo cibernético, no mundo de cybersecurity, disse que o país que controlar, que foi o pioneiro, né, no desenvolvimento de inteligência artificial, vai ser o próximo primeiro mundo, né, o próximo controlador do mundo, né? Ou seja, a nova corrida espacial para ele é o desenvolvimento de uma inteligência artificial eficiente. E assim, isso é só para você ver que não é só o pessoal de TI, o pessoal de tecnologia que está falando de inteligência artificial. Acho que a palavra está na boca de todo mundo. E não só isso, né? Não é só que as pessoas andam falando sobre ela, as pessoas andam investindo nela. Então assim, hoje bilhões de dólares de investimento nas empresas e tecnologias de inteligência artificial está sendo gastado por ano. Então assim, os principais líderes de mercado, as principais startups que atuam com algoritmos, né, de inteligência artificial, elas têm recebido dinheiro a rodo aí para poder continuar desenvolvendo essas tecnologias, né? Então, ou seja, muita gente acredita que a inteligência artificial vai ser a próxima revolução industrial. E falando em revolução industrial, se você parar para pensar o que foi a revolução industrial, analisando friamente, né, o que foi a revolução industrial? Nada mais foi do que a substituição de músculo, né, ser humano, animal, seja lá o que for, por máquinas. Ou seja, máquinas que não ficavam cansadas, máquinas que não precisavam se alimentar, enfim, máquinas que conseguiam fazer o trabalho muito mais pesado e muito mais rápido, numa escala muito maior. E o que seria a revolução industrial da inteligência artificial? É a mesma coisa, a substituição de seres humanos por máquinas que são muito mais inteligentes, muito mais capazes de processar e analisar a informação, máquinas que não ficam cansadas, que não têm problemas motivacionais, que não tem que fazer, tirar férias, fazer um ano sabático porque está cansado de pensar, ou seja, máquinas que podem trabalhar o tempo todo muito mais eficiente que você. Só que assim, isso não é um papo de ficção científica, como eu falei, isso não é um papo de futurista. Quem viu Blade Runner, nova versão aí, é até engraçado, né? Eu achei a visão deles bem interessante, que eles tratavam a inteligência artificial como uma coisa do passado, né? Era uma coisa old school que não estava lá sobrevivendo, mas enfim, ela não é uma coisa do futuro, ela já está presente. E um dos exemplos clássicos é essas predições de compra, né? Ou seja, quem já procurou alguma coisa,
sobre qualquer assunto que seja, e depois foi sendo enchido de informação daquele mesmo produto ou produtos similares, ou pior, você às vezes nem procurou diretamente aquele produto, mas queria alguma coisa e de repente começa a surgir aquela informação. Você queria viajar para um lugar, daqui a pouco começa a aparecer pacotes de viagem para aquele lugar, lugares parecidos. Então assim, ela já existe, está no dia a dia. Um outro exemplo clássico, que estava até comentando no almoço hoje, reconhecimento de imagens, né? Então assim, já está no dia a dia. O Facebook há muito tempo atrás já fazia sugestão lá de pessoas, e isso está cada vez mais evoluindo, né? Então, hoje, por exemplo, no Google Fotos, sem você criar nenhum tipo de tag individualmente para cada imagem, tudo que ele já conhece como, por exemplo, no exemplo aqui, bolo, ele já categoriza. Então, se você tiver uma série de fotos de bolo e for lá no seu Google Imagem lá, seu Google Fotos, e procurar por cake, por bolo, ele já vai filtrar todas as imagens. Se você atribuir um nome às pessoas, então, só procurar pelo nome. Eu fui surpreendido esses dias. Eu tenho um filho de 8 meses, tirando foto dele toda hora, não sei o quê. Daqui a pouco o Google manda aqui, olha a evolução do seu filho, 5 meses dele, mês a mês, tanta foto. Cara, assim, então assim, está cada vez mais evoluindo o algoritmo, está ficando mais simples de fazer, né? E assim, novamente, só mais um exemplo de inteligência artificial que está no dia a dia e que às vezes a gente nem para pensar como aquilo funciona, né? Reconhecimento de voz, né? Reconhecimento de fala. Todo mundo aqui tem um iPhone ou um Android, ou seja, sabe quem é Siri, sabe quem é Alexia, sabe quem é Cortana, enfim, tem uma série de assistentes pessoais. É óbvio que eles ainda são um embrião, assim, estão longe de ser um assistente pessoal para fazer tudo para você. Mas eles já são hoje bem capazes de responder a perguntas, ter um diálogo parecido com o ser humano. Óbvio que tem muito espaço para evoluir, o produto ainda não está 100% finalizado, mas está evoluindo cada vez mais. Quem utiliza esse tipo de tecnologia há bastante tempo sabe como evoluiu e assim, cada vez mais evoluindo, vai chegar no estado da arte algum dia, né? Só que assim, esses são exemplos clássicos que a gente está vendo, que mexem com tecnologia, são simples de você entender que tem uma inteligência artificial ali, o que é um algoritmo. Mesmo que você não tinha parado para pensar antes, é fácil entender como funciona. Mas assim, inteligência artificial está praticamente em todos os aspectos de hoje da nossa vida moderna. E como eu falei, às vezes você nem percebe. Por exemplo, sistema financeiro. Hoje, praticamente tudo no sistema financeiro é baseado em inteligência artificial. Desde a análise simples para empresas de seguro, para entender aquela pólice de seguro, para análise de crédito, empréstimos, tudo usa inteligência artificial para coletar o máximo de informação possível sobre você e dar uma resposta mais precisa possível para a instituição que vai te dar aquele crédito, enfim, que vai fazer aquela movimentação financeira, né? Já tem gente que usa software com inteligência artificial para fazer investimento em bolsas, enfim, uma série de coisas. Ou coisas até mais complexas. Aqui no Brasil não é muito comum, mas lá fora, não sei se tem alguém daqui da área médica, por exemplo, já existem médicos virtuais, baseados em inteligência artificial, que fazem diagnósticos preliminares, somente assim, o robô fazendo o diagnóstico da pessoa, nem que seja um diagnóstico preliminar, nem que seja uma triagem. Há advogados, então já tem advogados virtuais, baseados em inteligência artificial, que te dá consultoria, pelo menos direcionamento do que você tem que fazer, o que você tem que procurar, quais são as ações que você tem que fazer. Isso, novamente, isso não é uma coisa que só está acontecendo agora. Se você for parar para pensar na essência da inteligência artificial, os primeiros estudos, os primeiros artigos são da década de 30, da década de 40, a Segunda Guerra Mundial utilizou muito. Então assim, são antigos. Por que agora isso está funcionando de verdade? Por que agora isso está sendo implementado de uma forma mais eficiente? Bom, primeiro de tudo, armazenamento. Para você ter uma inteligência artificial com informações acuradas, né, capaz de entender aquele domínio específico que você quer que ela trabalhe, ela precisa de muita informação, muita. Então, como eu falei, já ouviu falar bastante aí do Big Data. Ela precisa dessas informações para poder te dar de forma precisa uma informação que ela vai aprender com esses dados. Do porquê agora,
é o poder computacional. Se a gente precisa dessa quantidade absurda de informação e de dados, a gente tem que ter uma capacidade computacional equivalente para processar essas informações. E o terceiro e último, e assim, tudo isso que eu estou falando, né, o armazenamento, o poder computacional, foi a evolução do moderna, né? Então assim, voltando, né, para o armazenamento, hoje a gente tem capacidade de armazenamentos muito superiores ao que a gente tinha de 5 anos atrás, 4 anos atrás. A evolução que teve nesses últimos anos é tão absurda e o custo reduzido é tão grande que proporcionou a mesma coisa com o poder computacional. Mesmo com a meltdown na vida, as vulnerabilidades que estão tentando frear um pouquinho o nosso poder computacional, hoje em dia a gente consegue ter esse poder computacional necessário para armazenar, para processar essas informações. Mas talvez o mais importante de todos é a evolução na matemática. Como eu falei, a inteligência artificial, os algoritmos, no fundo é matemática. E o que a gente viu nos últimos 4, 5 anos foi uma quebra de paradigma tão grande nas fórmulas básicas para a inteligência artificial, como matemática mesmo, né? Estudos sérios em relação a isso, que permitiu que a gente saísse do mundo onde a inteligência artificial nada mais era do que pesquisas, teorias para o mundo prático, né? Então foi justamente a evolução nessa matemática que a gente conseguiu quebrar esse paradigma e trazer a inteligência artificial para o nosso dia a dia. Então a pergunta é, a inteligência artificial é essa magia toda que a gente está vendo? Assim, ela está funcionando tão bem assim que a gente possa colocar as decisões mais importantes do nosso aspecto de dia a dia na mão dela? Eu acho que a gente pode refletir um pouquinho sobre isso. Eu vou trazer alguns casos, né, importantes do dia a dia que aconteceram. A gente comentou novamente no almoço isso que estava na mesa. Alguém conhece a Taibot? Ou já ouviu falar da Taibot? Então, para quem não conhece, a Taibot foi um projeto da Microsoft, era um chat para Twitter, que foi criado pela Microsoft para aprender simplesmente com a internet, né? Aquele palco seguro onde você pode encontrar as pessoas mais confiáveis do mundo, né? Aprender a falar, aprender a entender como as pessoas se comunicam. O que aconteceu? Em menos de 3 horas, eu não vou ler aqui, não vou traduzir, porque pode inclusive ofender algumas pessoas, mas ela começou a fazer posts extremamente racistas, sexistas, e assim, em menos de 3 horas. A Microsoft, percebendo o que tinha acontecido, ela desligou a Taibot, ela não ficou nem 5 horas no ar, mas se vocês quiserem procurar pela internet, tem uns screenshots por aí, é absurdo. As coisas que ela conseguiu aprender em 3 horas escutando a internet, foi algo absurdo. Um outro exemplo clássico, o Google Tradutor. Cara, eu uso bastante o Google Tradutor na minha vida, sempre usei, e vi a evolução do Google Tradutor. Absurdo a evolução que ele dá. Hoje ele está extremamente preciso, assim, a contribuição que você consegue fazer também ajuda muito, né, do próprio ser humano, mas assim, está extremamente preciso. Mas esse é um exemplo clássico. Eu não sei se alguém que fala turco, também não falo não, mas assim, o que eu sei de turco, que eu aprendi quando estava morando fora por aí, é que o turco ele não tem definição de gênero na sua linguagem. Ou seja, todos os substantivos, né, todas as palavras, elas não têm gênero. Se é ele ou ela, ele trata tudo como o. E esse aqui é um exemplo de algumas frases em turcos que o Google Tradutor fez, e ele deliberadamente começou a dar sexo para as traduções. Então, você pode ver ali, sei lá, ela é cozinheira, ele é engenheiro. Ele é doutor, ela é enfermeira. Agora tem o pior aqui, né? Como é que é? Ele é feliz e ela é triste. Assim, será que os engenheiros do Google são sexistas e são machistas e fizeram isso? Óbvio que não. O que acontece é que o Google aprende, como qualquer outra inteligência artificial, das mais variáveis fontes que tem disponível por aí. E infelizmente, óbvio que machismo e sexismo está presente na nossa sociedade e o Google Tradutor também aprendeu isso. Mas, assim, não tem nada a ver, não é culpa dos engenheiros do Google, mas isso aconteceu. Então, assim, a inteligência artificial ainda não é essa mágica toda, óbvio
e não é. Você não pode se confiar simplesmente as suas decisões hoje puramente na inteligência artificial, mas em compensação ela está longe de ser algo inútil. Muito pelo contrário, ela é extremamente útil e vocês vão ver que ela bem aplicada e com outros fatores, ela é extremamente importante para o nosso mundo moderno e assim, vai se tornar indispensável em breve. Né? Então, o que uma boa solução de inteligência artificial tem que ter? Primeiro, dados, como eu falei. Muitos e muitos e muitos dados. Então, você quer falar sobre um domínio específico, você quer criar um algoritmo de inteligência artificial, uma ferramenta de inteligência artificial sobre um domínio específico, como eu falei, no caso do Google Tradutor, sobre línguas, ou um chatbot, seja o que for. Você tem que ter muita informação para ele poder aprender da forma mais precisa possível. E não é somente informações, como a gente viu. As informações têm que ter uma acurácia para ela representar essa acurácia também na inteligência artificial. Né? Então, esses dados eles têm que ser ricos de alguma forma. E o principal, você tem que ter expertise naquilo que você vai fazer. Expertise tanto em desenvolvimento de inteligência artificial, então você vai ter que ter alguém que entenda de inteligência artificial, que entenda de matemática, que entenda como escrever algoritmos de inteligência artificial, e você vai ter que ter expertise daquele domínio específico. Então, se você vai escrever sobre... se o seu produto vai ser sobre um chatbot e vai conversar com seres humanos, você vai ter que ter um especialista em linguagens, né? Se ele vai ser um Google Tradutor da vida, ele vai ser uma ferramenta de tradução, vai ter que ter um especialista em línguas estrangeiras, em tradução, em entender, né, contextualizar essas traduções. Se você vai ter uma inteligência artificial num produto de cibersegurança, você vai ter que ter especialista de cibersegurança para ajudar a alimentar essa inteligência artificial. Então, já que eu falei de inteligência artificial em cibersegurança, essa inteligência artificial em cibersegurança também é a nova mágica da cibersegurança? É óbvio que a pergunta é clara que não. E, novamente, por que ela não é essa mágica toda, assim como nos outros domínios? Primeiro, por causa dos dados, ou seja, a gente não tem dados suficientes para transformar essa inteligência artificial em algo que seja 100% certo e que substitua todas essas outras ferramentas e táticas de cybersecurity. Ou seja, o acesso a esses dados, né? Ou seja, principalmente se você é uma startup, mas você é uma empresa pequena de segurança, você tem que ter acesso a dados de segurança, né? Então, dados de malware, de comprometimento de empresas, e você simplesmente não tem essas informações. E mesmo que você seja uma empresa gigante do ramo, como a própria Checkpoint, primeiro, nem sempre os seus clientes vão compartilhar essas informações com você, e muitas vezes eles vão compartilhar de uma forma tão obscurecida, né, tão assim, disfarçada, que vai ser quase que irrelevante para você poder alimentar a sua base de dados. Então, assim, é muito difícil de você ter acesso a essas informações para o mundo de cibersegurança. E o pior de tudo, a lógica do veredito, ela não é tão clara e simples, né? Não é como uma tradução, não é como identificar uma imagem. Então, assim, ela é muito mais complexa do que isso, então, assim, existem algoritmos muito mais complexos para te ajudar. Novamente respondendo, é óbvio que a inteligência artificial, mesmo no meio de cibersegurança, não é a mágica, não é a solução mágica que vai resolver seus problemas. Mas assim como nos outros domínios, ela está longe de ser inútil. Muito pelo contrário, ela é extremamente útil e vocês vão ver como ela consegue ajudar vocês no dia a dia. Então, como é que a Checkpoint implementou elementos de inteligência artificial para ajudar as suas plataformas de prevenção de ameaça? Né? Bom, primeiro, eu vou falar de 3 elementos, né? Para quem é cliente Checkpoint, vocês já têm essa solução rodando no ambiente de vocês, mesmo que vocês não saibam. E como é que elas funcionam? Né? O primeiro elemento é o que a gente chama de Campaign Hand. O que é o Campaign Hand? Primeiro, quando você analisa um malware, algum IOC, algum índice de compromisso, o que você faz? Você vai atrás daquela informação, vasculhando, assim, ou seja, um ser humano expert em análise
em threat hunt, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele IOC, vai pegar aquela informação e vai atrás de outros IOC parecidos. Por exemplo, um domínio novo que foi registrado para uma campanha de ataque, certo? Então você vai ter lá o nome da pessoa, a data que ele registrou aquele domínio e começa a vir uma série de outros domínios registrados pela mesma pessoa, num tempo parecido e com o mesmo lexicograma parecido. Então assim, aquilo muito provavelmente são outros indicadores de ataque, apesar deles nunca terem se visto em ataques no mundo real. Só que a partir de um ataque você consegue identificar outros índices desses. Então assim, você consegue expor domínios maliciosos de botnet sem mesmo eles terem sido usados, né? Você consegue atribuir essas informações a uma campanha específica, né? Então você consegue, isso aqui pertence ao WannaCry, isso aqui pertence ao NotPetya, enfim, consegue atribuir esse a campanhas específicas, né? E, óbvio, você vai enriquecendo cada vez mais a sua prevenção de ameaça, né? Então, o Campaign Hunt, ele faz justamente isso. Tudo que um analista nosso faria, ele automatiza, né? Então, toda essa intuição de cybersecurity que um especialista nosso fazia antigamente manualmente para enriquecer a nossa base, hoje a gente faz através de um algoritmo de inteligência artificial chamado Campaign Hunt. E para vocês terem uma noção do que isso representou, 10% de todos os malwares que a Checkpoint identificou no último ano, né, ele foi introduzido acho que em junho do ano passado, de junho do ano passado para agora, 10% desses malwares ele foi identificado somente por esse algoritmo. Não é que esse algoritmo só identificou 10% das ameaças, ele identificou muito mais, mas 10% de todas as ameaças identificadas pela Checkpoint só foi identificado por ele. Ou seja, se ele não existisse, a gente não teria identificado aquela ameaça. Então assim, é um número extremamente expressivo, né? O outro componente que a gente incorporou na nossa solução é um componente chamado Huntress. O que o Huntress faz? Primeiro, ele trabalha com uma das coisas mais difíceis no meio de cibersegurança. Quando a gente fala de ataques por documentos, PDFs, exploits, seja lá o que for, são agentes maliciosos tentando burlar as fronteiras, padrões do sistema operacional, enfim, daquele sistema que ele vai comprometer. Quando você fala de executável, ele não precisa explorar nenhuma vulnerabilidade. Ele já tem poder de execução no sistema operacional. Então, identificar se aquele executável é algo malicioso ou não é extremamente complexo e difícil. Você simplesmente, por rodar o executável, você não tem como saber se ele é malicioso ou não. Então, tem uma série de indicadores, de APIs, que você tem que entender o comportamento que ele está fazendo para saber se é malicioso ou não. Por sorte nossa e dos nossos clientes, a Checkpoint é extremamente especializada em cibersegurança e por sorte nossa também, dificilmente um atacante, um hacker, escreve o código dele do zero. Muito dificilmente. Ele normalmente reaproveita códigos já existentes no mercado para desenvolver seu próprio malware. Então, o que um analista faria analisando um executável para saber se ele é malicioso ou não? Ele vai entender, dentro daquele código, o que é malicioso, o que não é, o que é parecido com outras coisas que ele já viu. Só que é extremamente difícil para um ser humano fazer isso. Então, assim, esses códigos normalmente eles estão, de alguma forma, ocultos dentro do código atual, mas eles estão lá, estão presentes de alguma forma. E para um ser humano é extremamente difícil ele bater linha a linha do código para entender que aquilo é parecido com outra coisa. Já com o algoritmo de machine learning, você consegue entender. Então, o que o Huntress faz? A gente pegou milhares de malwares, milhares de executáveis maliciosos e deu para ele e falou: isso tudo é malicioso. Aprende, identifica, agrupa. E a partir daí ele começou a entender o que era parecido com malware, o que era comportamentos parecidos com malware, achando informações únicas que uma série de malwares utilizados em comum. Então ele começou a analisar dinamicamente esses executáveis, como se fosse uma sandbox mesmo, né? Olhando as APIs, tudo que era runtime, né? Tudo, chamadas ao sistema, tudo que envolvia execução, para entender o que estava acontecendo e categorizar eles, né? E com o algoritmo de machine learning, como eu falei, ajudar no veredito se aquilo era malicioso ou não. Então,
assim, é uma retroalimentação, né? Ele está cada vez mais aprendendo com esse algoritmo e entendendo e identificando componentes maliciosos, né? E o que isso representa dentro do produto checkpoint, assim como campaign hint. Em média, 13% dos malwares identificados pela checkpoint foram identificados unicamente por essa engine, ou seja, eram malwares que a gente não iria identificar se ele não existisse. Novamente, não é que ele só identificou 13% dos malwares da checkpoint, por ele em si. É que 13% de tudo que ele identificou era o único dele. Nenhuma outra engine no nosso produto teria identificado se ele não existisse. E por último, um outro componente chamado CADET, que é um acrônimo para Content Awareness Detection. O que ele faz? Com a nossa solução, com a nossa plataforma Infinity, a Checkpoint consegue entender muito bem como é que é a rede do seu cliente, né? A gente tem soluções que vai do endpoint ao gateway de rede, aos gates virtualizados, ao mobile. Então, assim, uma série de componentes na sua rede que a gente consegue alimentar a nossa engine de detecção para ajudar no veredito. Então, ao invés de eu pegar um executável, um documento, e simplesmente analisar se ele é um malware ou não, eu consigo contextualizar aquele malware, aquele executável, aquele documento. De que forma? Ele veio por onde? Ele veio por e-mail, atachado? Quem foi o usuário que enviou aquele e-mail? Enfim, eu começo a pegar essas informações e ajudo a engine de detecção, alimentando ele com índices que podem ser maliciosos ou não. Então, assim, você vai pegar milhares de fontes diferentes e vai ter um único veredito para aquele malware, ao invés de simplesmente analisar aquele executável, aquele documento. No caso do CADET, executáveis, né? A gente tem uma versão para documento que está para sair na versão nova. O CADET especificamente é só para executáveis. Para se aquele executável é malicioso ou não, né? Então, ou seja, o que se representou dentro da checkpoint? Primeiro, o dobro de malwares que não eram identificados. Ou seja, a gente começou a identificar o dobro de malwares, da gama de malwares possíveis, somente unindo as informações, contextualizando aquele executável dentro da análise de malware. E, para mim, o melhor número de todos, a redução de falso positivo. A gente conseguiu reduzir mais de 10 vezes o falso positivo com essas informações, somente contextualizando para saber de onde veio aquele executável, se ele tem um peso maior ou não para ser um malware ou não. Então, assim, um resultado extremamente fantástico para a nossa engine. Por que isso? Primeiro de tudo, a Checkpoint ela acredita que segurança ela tem que ser preventiva. E ela de forma alguma iria introduzir em seus produtos, em suas soluções de segurança, componentes de inteligência artificial simplesmente porque eles são componentes de inteligência artificial. Eles têm que trazer algum benefício e o melhor, o benefício que te ajude no dia a dia. Uma solução que gera uma quantidade enorme de falsos positivos, ou ela é simplesmente ignorada, você simplesmente desativa aquela solução, ou ela dificilmente vai ser ativada em forma de prevenção. Ela no máximo vai gerar detecção e você vai ter uma tonelada de logs lá para saber se aquilo é falso positivo ou não. Então é impraticável para o dia a dia, a gente não acredita que seja a melhor solução. Então por isso que todas as soluções são extremamente testadas antes e a gente só libera os nossos produtos depois de comprovar a eficiência dela. Então assim, um veredito preciso, é necessário ter um veredito preciso para você ter uma prevenção prática, né? Senão seria só mais um elemento que estaria gerando log e atrapalhando o dia a dia do administrador de segurança, né? Então assim, a Checkpoint acredita que o uso inteligente da tecnologia de IA é necessário para a cybersecurity, e quando se trata de solução de prevenção, a Checkpoint é o seu parceiro número 1. Então eu vou agradecer a vocês por conseguir terminar no tempo. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou estar lá fora no stand para tentar responder um pouco das perguntas de vocês, tá bom? Obrigado.